Ellen, obrigada, que bom. Pessoal do Instagram, bom dia. E hoje, pessoal, é muito. Deixa eu apagar aqui agora, diminuir esse som. Bom dia. E hoje é um dia muito especial, né? Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa. Que dia especial, né? Para fazer essa live. Eu falarei sobre esse processo da Semana Santa, pensando na Semana Santa como um arquétipo e farei alguns links com o trabalho que a gente vem desenvolvendo nas constelações, não é? Os caminhos nos levam sempre para uma mesma direção, não é? E aí é muito bonito esse processo da Semana Santa e eu vou passar para vocês alguns passos. Hoje é um dia de fazer exercício, então quero que todos vocês peguem os seus cadernos, uma caneta ou um lápis, porque eu farei várias perguntas para vocês. E se vocês quiserem desfrutar dessa live, de fato, seria muito bom que vocês fizessem os exercícios que eu irei propor, tá certo? Então vamos lá, todo mundo com caderno e lápis na mão. Bom, se você está chegando por aqui, eu sou a Cristina, psicóloga, consteladora, dou formação em constelações familiares. Está chegando por aqui, quem já chegou, dá um like aqui nessa aula já, né? E se você tiver alguém que você conhece que está lá à toa nessa sexta-feira da paixão, envia o aviãozinho, convida alguma amiga para participar dessa live. Uma live que você fará exercícios e eu tenho certeza que se você seguir os passos que eu irei te propor, algo em você irá mudar depois dessa live, tá? Então aproveita para convidar pessoas que de repente possam também aproveitar, tá? A live ficará gravada. Vamos lá então. Bom, então hoje é um dia, né, arquetipicamente bastante significativo. E no trabalho das constelações familiares, caderninho apostos, isso mesmo, todo mundo com seu caderno. No trabalho das constelações, nós o tempo todo estamos nos remetendo a imagens, não é? Na aula da formação, na aula que eu explico sobre os campos morfogenéticos, eu detalho todo esse processo das imagens. Então, o tempo todo nós estamos frequentando algumas imagens, que são algumas formas que já estão prontas. E essas formas, elas são criadas a partir de um inconsciente familiar, que também está imerso no inconsciente coletivo, né? Então, no inconsciente coletivo existem muitas formas prontas, milhões de formas prontas. Como é que você cria uma forma? Toda vez que você repete um comportamento, um sentimento, um pensamento, você vai fortalecendo, não é? A crença, ela só tem poder porque ela é repetida e sentida e pensada várias vezes. E então nós vamos estruturando formas, tá certo? Inconscientemente frequentamos imagens, né? E existem as imagens de massa, que é a mesma coisa que dizer inconsciente coletivo e seus arquétipos de massa, não é? Então, essa semana é uma semana cheia, né, de imagens, e hoje, em especial, é um dia muito forte no sentido de uma imagem que já foi estruturada há 2000 anos, mais de 2000 anos, não é? Então, todos nós, querendo ou não, sendo cristão ou não, sendo católico ou não, você é afetado por essas imagens. São imagens muito fortes. Então, já que a imagem já está aí, já que o arquétipo já está aí, por que é que nós não aproveitamos a qualidade do arquétipo para fazer as mudanças que precisamos fazer na nossa vida, não é?
Então, essa é a proposta da live de hoje. Aproveitar as imagens dessa semana, as imagens da Semana Santa, que nos afetam tanto, tá certo? Ok? Então vamos lá. Eu vou contar para vocês rapidamente, enquanto propondo os exercícios, a Semana Santa não é um feriado só de um dia, né? Quer dizer, o feriado é hoje, mas tem todo um processo, né, para se chegar no dia de hoje, por exemplo, que é marcado pela imagem da morte de Jesus Cristo, pela crucificação, não é? E uma imagem, inclusive, de bastante sofrimento. Então, antes de iniciar, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero compartilhar com vocês que a última vez que eu tive presente com o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, foi quando eu fui fazer a renovação do método nas novas constelações familiares e eu fui para o México. E lá no México nós ficamos numa imersão de uma semana. E foi exatamente a Semana Santa. E foi fortíssimo. Inclusive, na própria Sexta-feira Santa, nós fizemos uma meditação, uma constelação interna, em homenagem e também para incluir todas as crianças que foram sacrificadas nos rituais dos maias, né? Porque fazia parte das antigas tradições lá no México, os maias, os astecas, os incas, sacrificar crianças. E naquela época isso era normal, fazia parte da cultura. Hoje nós olhamos, né, e achamos isso uau, né? Mas naquela época isso era normal. No entanto, claro que isso cria um efeito, né? E Bert Hellinger, nessa semana, trabalhou muito as questões que o México estava enfrentando na época, como a violência em excesso, né? Como a falta de inclusão. E então, eu me lembro que foi muito forte e que também, na própria Sexta-feira Santa, ele fez uma constelação em que ele incluiu, né, ele fez uma constelação de Jesus Cristo, onde ele incluía a igreja e todas as imagens de sofrimento que foram se arrastando por tantos anos, né? E foi belíssima essa constelação. Imagine alguém representando o próprio Cristo, alguém representando os católicos, alguns representando a igreja. Foi muito forte, né? Enfim, então eu fiquei me lembrando essa semana, e particularmente hoje, me lembrei, né, desse encontro com Bert Hellinger e o quanto foi forte, e o quanto naquela semana eu transformei muitas imagens, tá certo? E espero que vocês hoje também possam transformar algumas imagens dessa época, mas também, né, imagens que vocês têm frequentado na vida de vocês e que não fazem bem para vocês, tá certo? Hoje você tem uma força especial para que você possa se liberar de velhas formas. Então, formas, imagens são formas. Quando nós fazemos constelação familiar, o que é que surge ali no campo? Uma forma. Então, nós ficamos ali aguardando calmamente uma imagem surgir, uma forma surgir. Não é assim? E então, aquela forma, é a imagem pela qual o cliente, através do tema dele, está atrelado, emaranhado. E então, o que, que nós fazemos? Nós nos desconectamos daquela forma, nós deixamos que aquela forma possa voltar para o passado e nós então reorganizamos
né? Reformamos, não é? Criamos uma nova imagem, é uma renovação de imagens. Veja com essas palavras, renovação, reforma de imagens, como essa semana ela é tão significativa e diz tanto do processo que nós fazemos. Então vamos lá. Então eu vou começar com o Domingo de Ramos, né? Então essa semana ela se iniciou lá no domingo. E o Domingo de Ramos, historicamente, mas também arquetipicamente, ele é conhecido como a chegada de Cristo e dos discípulos em Jerusalém, né? E é um dia de festa, onde eles já comemoravam a Páscoa, que eles chamam, né? Então, já se comemorava uma Páscoa, né? E Cristo já havia feito esse caminho de Galileia até Jerusalém 3 vezes. Então, seria então a sua terceira e última vez em Jerusalém. Então, ele chega exatamente no Domingo de Ramos. E por que chama Domingo de Ramos? Porque quando ele chega montado no seu burrinho, né, o povo, né, faz um caminho com vários ramos, né, por isso Domingo de Ramos. Esse dia é um dia de festa, é um dia de grande celebração. E eu também queria dizer que eu fui muito inspirada nessa aula, assistindo também uma aula de um antropósofo, o João, tá? Não lembro exatamente o sobrenome dele, mas até o final eu pego, que se aprofunda muito nesse tema, tá? Bom, enfim. Então, é um dia, o Domingo de Ramos é um dia de celebração, é um dia de festa, é um dia de início de uma semana, mas um início também de novos projetos, né? Início de novos relacionamentos, de novas ideias. É um dia marcado por muito entusiasmo, tá? Então, Domingo de Ramos é um dia de muito entusiasmo em relação a algo novo na sua vida. E aqui eu já quero começar a te fazer perguntas. Todo mundo aí com o seu caderninho, tá? Como que está? Isso, obrigada, Giovana. João Torunski. João Torunski. Como é que está o seu impulso para iniciar algo novo na sua vida? Como é que está o seu impulso para iniciar algo novo em sua vida? Você, nesse momento, tem algum desejo? Né? Você tem vontade de iniciar algo novo? Se sim, o quanto você está empolgado, entusiasmado com essa nova ideia? Se você, por exemplo, tem dificuldade de desejar, de se entusiasmar com uma nova ideia, a pergunta para você é: aonde é que ficou o seu desejo ou a sua capacidade de desejar? Vocês sabiam que é necessário desenvolver a capacidade de desejar? E vocês sabiam que nem todo desejo vem de um lugar saudável dentro de nós? Que existem desejos saudáveis e que também existem desejos distorcidos. Então, primeiro eu preciso observar se existe essa capacidade de desejar. Muitos de nós, inclusive, têm uma vontade, têm um desejo, mas não consegue levar à frente esse desejo. Não consegue sustentar essa capacidade de desejar algo, né? E por que muitas vezes isso pode estar acontecendo? Pode ser que lá na sua infância, toda vez que você apresentava uma ideia, um desejo, né, algo que você tivesse feito que
foi prazeroso, alguma descoberta, isso foi cortado. Isso foi cortado. Ontem mesmo eu estava atendendo uma pessoa que acabou percebendo isso, né? Nossa, eu estou percebendo que todas as vezes que eu descobria algo novo, que eu fazia algo legal, daí eu ia lá contar para minha mãe, e o que que a minha mãe fazia? Cortava e dizia que aquilo que eu tinha feito não era de alguma forma adequado, né? Então essa pessoa foi aprendendo que desejar não era muito bom. Então ela deseja, mas deseja é um desejo que tem pouco impulso, porque o início de um projeto, ele precisa ter um impulso muito grande, porque imagine, é um chute que você vai dar nessa bola para começar o jogo. Se você dá um chute muito fraquinho, essa será a força da ideia do projeto ou daquilo que você quer iniciar. Então, é importante que esse primeiro chute, que esse primeiro impulso, que esse entusiasmo em relação a algo novo aconteça. Muitas vezes, em relação a trabalho, a emprego, as pessoas dizem: ah, eu vou fazer isso porque afinal de contas não tem nada melhor mesmo para eu fazer. Tanto faz o que eu vou fazer. E aí, muitas vezes, inicia um trabalho ou uma profissão, né, com esse chute muito fraco, né? E então, muitas vezes, os projetos morrem na praia, a gente diz, né? Muitas vezes a coisa não vai porque não teve uma força inicial. Então, a pergunta para você é: aonde é que morre ou aonde é que está o seu entusiasmo? Será que ele ficou preso lá na sua infância? Essa seria uma boa constelação. Aonde é que fica, aonde é que está fixado o meu entusiasmo? Aonde é que está o meu desejo e a minha capacidade de desejar? Tá certo? E quando você começa algo, né? Será que você tem impulso suficiente para seguir? Tá? E aí, então, o que que é necessário nesse passo 1, Domingo de Ramos? O que que é necessário? Um enamoramento pela sua ideia, pela sua nova profissão, por essa novidade que você está criando na sua vida, por esse relacionamento, né? É preciso um enamoramento. E o enamoramento, ele é um pouco diferente da paixão, apesar, como diz o João, a paixão ou estar apaixonado pela sua ideia ou por alguém também é uma boa palavra. O enamoramento, ele nos leva muito mais a uma direção de estar enamorado, estar desfrutando dos meus sentimentos em relação a mim mesma, dos meus sentimentos em relação ao meu projeto, percebe? E eu não estou tanto dependendo do externo, ou seja, se estou apaixonado pelo outro, e então eu fico aguardando que o outro, né, também preencha aqui os meus sentimentos a partir dessa paixão. O enamoramento tem muito mais a ver eu comigo mesma. Portanto, aí, quando falamos de desejos e que tem os saudáveis e os distorcidos, nesse enamoramento, eu não estou, por esse desejo, eu não estou preocupada em ser reconhecida, ser amada, ser validada, ser vista, a partir da realização do meu desejo. Mas isso tem muito mais a ver com a minha alma, né? Com a tarefa da minha alma, com aquilo que faz sentido para o meu mundo interno. Né? E então eu pulso, e então eu vibro, ok? É muito uma coisa que às vezes eu penso é assim: o que é que eu estaria fazendo, que eu faria mesmo que fosse de graça? Isso me dá tanto prazer, isso é tão gostoso de fazer,
que eu faria, né, mesmo que eu não ganhasse por isso. E se eu ainda ganho por isso, que legal, né? Porque inclusive aí tem um equilíbrio entre o dar e o receber. Mas para que a gente possa ter uma dica, né, desse novo, desse entusiasmo. Então, muitos de vocês que estão aqui, meus alunos da formação, não é? Isso mesmo. Vocês estão iniciando agora uma nova formação. Para alguns, isso é uma especialização, para outros, é uma nova profissão, não é? Então, é importante que quando a gente inicia uma formação, que nós possamos manter esse entusiasmo. Nós estamos agora com essa turma, né? Passamos um pouquinho já da metade. E aí, você tem mantido o seu entusiasmo? Né? Você tem mantido esse enamoramento pela formação, pelos conteúdos, por você mesma? Você está sentindo um progresso no seu trabalho, né? Dentro dessa formação? Então, esse é o Domingo de Ramos, é o início. E também é um momento de celebrar, é um momento de uau, vambora para esse novo projeto. Ok, esse é o primeiro dia da semana, domingo. Vocês sabiam que a semana começa no domingo? Pois é. É a primeira feira, é o domingo. E aí, entramos na segunda-feira. Segunda-feira, aqui a imagem é a imagem da figueira. Então, quando Jesus volta, né, para Jerusalém, porque eles ficam em Bretanha, que é um lugarzinho bem pertinho ali de Jerusalém, os discípulos, então ele volta no dia seguinte, e ele então, né, vai até uma figueira, e a figueira está seca. Eu estou dando uma boa sintetizada, tá, pessoal? Porque não sou especialista nessas imagens tão completas, mas a imagem de segunda-feira é a imagem da figueira seca. E que, arquetipicamente, metaforicamente, o que é que ela nos convida a olhar? Qual é a qualidade que nós podemos desfrutar desse dia, né, da segunda-feira? Então, a imagem de uma figueira que não dá mais frutos. Então aí tá já e pensando no nosso trabalho das constelações, a primeira fonte de problemas, né? Então, uma figueira que não dá mais frutos, uma imagem, uma forma que não é mais frutífera, não dá mais frutos. Então veja que metáfora bonita, né? O que é na minha vida que não dá mais frutos? Portanto, já secou ou está secando e é preciso então renovar, não é? E aí a gente enfrenta algumas questões. Por exemplo, aqueles que criaram as velhas formas, eles têm muita dificuldade de deixar entrar um novo. Por exemplo, numa comunidade que tem 50 anos e desde os seus fundadores, pode ser uma empresa também, desde seus fundadores, há 50 anos, tudo acontece exatamente igual. Por quê? Porque sempre foi assim. E então, quando chega um jovem, alguém com novas ideias, um novo integrante, muitas vezes pode existir dificuldades dos mais velhos em aceitar o novo, por ser apegado às ideias velhas. E Bert Hellinger fala muito isso, né? Ele fala, imagine o Ford, o que criou a marca Ford. Se ele fosse apegado às velhas imagens, o que seria da Ford hoje, né? Então, como é importante nós que criamos formas, observar para até quando essas formas são frutíferas. Porque muitas vezes você está num formato
que não dá mais figos, que não tem mais frutos, e você insiste em ficar ali. Por apego, porque você não tem medo, né? Porque você tem medo de se abrir para o novo. E eu vivi exatamente nessa semana, foi na segunda-feira, que eu dei a notícia para os meus colegas de trabalho, os profissionais, outros psicólogos que atendem ainda comigo lá no meu consultório. Então, eu tenho um consultório aqui em Campinas desde os meus 23 anos. É uma casa que eu aluguei, eu sou inquilina há quase 30 anos. Uma casa muito boa, que tem 8 salas, e os donos, né, o dono é uma associação, na verdade, e que o aluguel que nós pagamos é distribuído, né, para crianças carentes, instituições. Então, é um lugar que eu sempre gostei muito de estar e que nós arrumamos do nosso jeito, que é uma localização muito boa, enfim. Mas já faz uns 5 anos, né, que eu tenho vontade de mudar essa forma, né? Mas acabo que nunca, né, mudo, não mudava, e aí veio a pandemia. Mesmo assim, com a pandemia, eles reduziram o aluguel, né, metade do preço, e eu fui e falei, não, então vamos manter, porque tava dando para manter, apesar de muitos profissionais terem saído, ficamos em bem poucos. Bom, enfim, eu tomei a decisão de encerrar esse ciclo, né, que não foi muito fácil para mim. Então agora em julho eu vou entregar essa casa, por isso que eu estou fazendo todas essas adaptações aqui, mudanças, né. Então, com a pandemia, então às vezes, né, acontece algo no externo, algum tipo de crise que nos impulsiona a fazer aquela mudança que nós precisávamos fazer. Mas sabe quando falta um impulso? Sabe, a própria natureza nos ensina isso, né? E, e quando uma folha velha, por exemplo, cai, muitas vezes, imediatamente naquele lugar aonde ela caiu, né, exatamente naquele lugar, tem um broto pequenininho. E às vezes isso acontece ao mesmo tempo. Às vezes o novo já está vindo e o próprio novo, né, dá uma empurradinha para aquela folha cair. Então, muitas vezes, né, o novo vem, não é assim com relacionamentos, né? Às vezes você encontra alguém e essa pessoa que você encontra, muitas vezes não é a pessoa com a qual você ficará, mas é uma pessoa que te ajuda nesse impulso, dá um empurrão, né, para que você solte o velho, né? Então, inicie uma nova fase. Então, a segunda-feira é o dia, né? Mas é claro, a gente está falando aqui de uma semana, isso acontece o tempo todo na nossa vida, tá? Esses arquétipos acontecem todos os dias, às vezes os 7 passos num dia só, né? Mas também se estendem por toda a nossa vida. Arquetipicamente, estamos falando de uma semana onde tudo isso vai ficar condensado. Então, a, então vejo o entusiasmo do domingo e depois na segunda-feira, né, é preciso soltar as velhas formas, aquelas que não são mais frutíferas. Então, qual é a pergunta para você? Será que você está com dificuldade de algo, soltar alguma velha forma, alguma imagem, algum comportamento, alguma ideia? O que é preciso soltar? O que não é mais frutífero? Será que você está num projeto já há muitos anos, num emprego, num trabalho, num relacionamento que não dá mais frutos? Né? Então, o que é que você está vivendo e não é mais frutífero? Agora, olha que interessante, né? Aquilo que não é mais frutífero,
primeiro precisa ser reconhecido. Você precisa reconhecer que não dá mais frutos. Num relacionamento, no patchwork, nós vemos assim, quando é que um relacionamento não é mais frutífero? Quando ele não é mais construtivo. Ou seja, nós não estamos mais crescendo juntos e os momentos ruins, eles são maiores do que os momentos bons em frequência, tá? Então, quando é que um projeto, ele não está sendo mais frutífero, tá? Então, primeiro é importante reconhecer e depois ter a coragem de soltar e olhar para o broto novo, porque ele sempre está aí. Então, veja se também não tem uma dificuldade de enxergar o novo broto, porque ele sempre está no galho, quando o velho já está secando, já está no fim, tá certo? Agora, se ainda é frutífero, então, se ainda é frutífero, como fazer para continuar cultivando? Isso que está quase no fim, ou, né, está no meio do seu processo, tá? Mas agora tem um desafio aí de reformar, talvez, sabe? A reforma, reformar. Então, reinventar. Reinventar a relação, reinventar o meu posicionamento no meu trabalho, para que eu possa reformar aquele escritório. Então, meu escritório agora tá ficando novo, né? Foi uma reforma, mas eu não precisei mudar de casa. Então, essa casa aqui ainda dá frutos, né? Ainda faz sentido eu morar aqui. Então, eu vou reformar. Como é que nós reformamos uma relação de casal? Por exemplo, fazendo uma terapia de casal, né? Isso dá um up na relação. Ou fazendo outras coisas. Aí cada casal precisa saber como reformar. Como é que nós reinventamos a nossa profissão? Então, voltando. Ainda é frutífero? Se sim, como reformar? Não e cultivar. E se não é mais frutífero, é preciso encerrar e enxergar o broto, tá certo? E aí, muitas vezes, existe um comportamento que é, ok, eu não tenho apego às velhas formas. Então vamos lá, isso aqui não tá dando certo? Já vamos acabar com isso agora mesmo, né? Então, ainda não é o momento de encerrar aquele ciclo, porque ainda não tem um broto, percebe? Então, se não tem um broto e eu já quero logo acabar com aquilo, de uma forma bastante impaciente, então aqui pode estar um comportamento destrutivo, tá? Então, não é apenas destruir, percebe? Destruir seria se eu não vejo o broto, não respeito o broto e não tenho paciência de perceber se o ciclo chegou ao final, tá certo? Então veja, tem dois lugares aí. Ou eu tenho uma dificuldade de soltar a velha forma, ou eu acabo com essa forma antes da hora. Então eu destruo a forma, tá? Muito bom. E aí, esse eu acabo logo com a forma pode vir daquele comportamento mais rebelde que nós estamos falando nos princípios sistêmicos, nas ordens do amor, né? Quando nós rompemos com a forma da família que nós viemos e falamos assim: vou acabar com isso, não quero saber disso, aqui é tóxico. E aí eu corto e vou embora para a vida, mas vou embora para a vida a partir desse lugar de
ingratidão, de arrogância, me colocando num lugar que eu sou maior do que eles. E então é um pouco desse instinto, né, de destruir o velho para começar o novo. Então veja que é um limiar, né? Não é uma destruição, mas é um deixar ir, deixar morrer, e a vida vai te dar todos os sinais que aquele ciclo não é mais frutífero. E agora é preciso uma coragem para soltar, e que é bem diferente de destruir o velho. Então, o passado deve sempre se tornar um bom fertilizante, e é preciso integrar o passado para um bom futuro se formar, né? Então, plantar uma nova figueira. E para isso é preciso, né, que o passado adube, né, o novo. E como é que o passado pode ser um bom adubo? Toda vez que eu respeito e integro o passado, percebe? Aí sim ele pode ser um adubo fértil para novas formas, para novas imagens, para uma nova figueira com novos frutos, tá certo? Ok, então vamos para a terça-feira. Vocês anotaram aí o que é preciso encerrar, né? Vocês precisam responder essas perguntas, tá? Em que momento eu estou da minha vida? Os processos que eu estou vivendo ainda são frutíferos? Eu estou com dificuldade de desapegar, né? Eu tenho esse instinto de destruição? Como é que é, tá? Terça-feira. O que acontece historicamente na terça-feira da Semana Santa? Muita briga, muitos conflitos. É aquele dia em que o povo, né, está muito feliz com a chegada de Jesus Cristo, mas os sacerdotes e as autoridades veem nele uma ameaça. Então, muita briga, muitos pontos de vistas diferentes, uma polarização enorme, e que inclusive nós estamos vivendo exatamente isso agora com a pandemia. Então, com a pandemia, nós temos visto, né, muitos posicionamentos polarizados. E uma turma fica para lá, outra turma fica para cá, outra turma fica no meio. Então, é uma grande dificuldade de conviver com os diferentes pontos de vistas. E veja, isso é a essência do pensamento sistêmico. Aprender a conviver com as diferentes verdades, com os diferentes pontos de vistas. Então veja como é moderno isso, né? Então, aqui a pergunta para você é, e lembrando que esse processo que a gente está vivendo agora, né, é um processo social que acontece sempre, toda hora está acontecendo, como tinha acabado de acontecer, né, essa polarização política no nosso país, não é? Quantas brigas, quantas pessoas, inclusive, não perderam a amizade, grupos de WhatsApp de famílias, onde um tinha um posicionamento, o outro parente tinha outro posicionamento, e então romperam, não é? Enfim, a terça-feira é o dia, né, dos conflitos de pontos de vistas, não é? Então, o desafio aqui, a qualidade que nós podemos peneirar desse dia é o quanto nós conseguimos, e essa é a pergunta, né? Soltar as nossas verdades. O quanto nós somos apegados aos nossos ideais em detrimento do outro, e aqui vem aquela frase famosa do Bert Hellinger, né? Aquela passagem da vida dele, quando lá na África ele participa da primeira dinâmica de grupo com os anglicanos, e o anglicano então pergunta
para eles, né? O que é que você sacrifica pelo quê? Os ideais, os seus ideais pelas pessoas ou as pessoas pelos seus ideais? E Bert se dá conta naquele momento que ele tinha perdido de vista as pessoas, né? E colocado os seus ideais na frente. Então, o quanto nós colocamos os nossos ideais na frente da relação com as pessoas, não é? Afinal, os ideais deveriam estar a serviço da harmonia em relação ao outro, e não o contrário, percebe? Então, por isso que Bert também diz, opinião separa. Muitas vezes, dar uma opinião pode separar pessoas, né? Mas quando? Porque senão nós também podemos entrar num lugar assim, então é melhor não ter opinião? Então é melhor não ter um ponto de vista? Não, não é isso. É importante sim você ter a sua opinião. É importante a troca do conhecimento. Mas a partir de que lugar interno eu faço isso? É aí que está a diferença, né? De que lugar interno eu coloco a minha verdade? Eu coloco a minha verdade na roda, né? Com a intenção de que ela ganhe, de que ela seja a melhor, de que todo mundo siga a minha ideia, porque essa ideia é a que salva, percebe? E aí então eu muitas vezes posso estar ocupando um lugar, né, de justiceira, de defender uma ideia, até em nome de algum ancestral. A gente vê muito isso nas constelações, né? O quanto agora eu estou aqui, né, na posição de fazer justiça, né? E aí eu obstinadamente fico preso na minha ideia e na minha posição, no meu ponto de vista, tá? Então a pergunta para você é: o quanto eu me agarro às minhas verdades, aos meus pontos de vista, aos meus ideais em detrimento do outro? Estão fazendo, pessoal, os exercícios? Então, domingo, segunda e terça. O que foi o domingo? Um dia para nós, domingo de Ramos, para avaliar o quanto nós estamos entusiasmados com novos projetos. Bert Hellinger fala, quando você tem que tomar uma decisão, só tem duas palavras, sim e não. Esse novo projeto te leva para mais vida, para o sim, ou esse novo projeto te leva para menos vida, para o não? Né? Então, o quanto nós estamos empolgados, enamorados, entusiasmados com os nossos projetos, com as nossas ideias. A segunda-feira, o quanto aquilo que eu faço é frutífero, ainda é frutífero. Ou esse projeto que eu estou, ou esse relacionamento que eu estou, essa parceria que eu estou, o quanto ela é frutífera. E aí, né? Se ainda é frutífera, como cultivar e reformar? Se não é mais frutífera, é preciso dar espaço para um novo broto, percebe? E ter a coragem, então, de soltar. E quando chegamos na terça-feira, agora é o momento de soltar o meu ponto de vista, certo? Respeitar os outros pontos de vista, mas colocar em primeiro lugar as relações, ok? Quarta-feira. Então, como agora na quarta-feira nós vamos superar todos esses conflitos da terça? Qual é a dica, né, que pode nos ajudar a superar os conflitos da terça-feira? Então aqui entra, né, a imagem de Maria Madalena. E a Maria Madalena, ela é conhecida como, na história, né, ela é conhecida como aquela que tem instintos sexuais muito fortes, muito intensos, não é? E aqui o convite
é para que nós possamos olhar para os instintos que vêm do nosso inconsciente e muitas vezes tomam o nosso sentir, chegam até o nosso pensar, né, através de emoções inconscientes. Então, aqui é o momento de você olhar para o que é que determina as suas relações. Que instintos determinam as suas relações? Aqui nós também podemos chamar esses instintos de reação emocional. Lembrando que a criança em nós chamamos criança interna exatamente porque a criança é puro instinto, porque na nossa infância nós estamos, né, desenvolvendo, estamos com o foco no nosso primeiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né, e também o límbico. Então, nós funcionamos muito, né, a partir dos nossos instintos. E à medida que nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo nossas capacidades superiores, o neocórtex, né, o cérebro mais evoluído, que nós usamos pouco, mas ele está aí em potencial para que nós possamos cada vez usar mais. Então, e nós fazemos isso à medida que vamos controlando os nossos instintos, dominando os nossos instintos, que muitas vezes determinam as nossas relações sociais. Então, nessa quarta-feira, né, a pergunta para você é: quais são os instintos que têm determinado as suas relações? Você é uma pessoa que sente muito raiva? E a raiva, a agressividade é sempre esse instinto que determina a sua relação, as suas relações? Ou será que é o medo, né? Ou será que é o quê? Né? A tristeza? Veja, se pergunte, né? Quais são os instintos que brotam do seu inconsciente que determinam as suas relações. E também aqui, né, para ajudar a aliviar os conflitos da terça-feira, porque muitas vezes diante de um conflito quer que venha exatamente os instintos, e por isso é importante que nós tenhamos consciência desses instintos, certo? Mas também é um momento aqui em que cada discípulo, inclusive a própria Maria Madalena, é convidado a começar a olhar para o seu próprio caminho. Então aqui também é um convite para essa individuação, autonomia, porque o que vai acontecer na sexta-feira, hoje, sexta-feira da paixão, é que o líder desse grupo morre. E agora? E agora? Cada um é convidado, e esse convite já começa na própria quarta-feira, né? Qual é o meu caminho, né? Qual é o meu caminho? E agora vamos falar do grupo familiar. Apesar de eu pertencer a essa egrégora familiar, e pode até ser uma egrégora outra, comunitária, religiosa, algum grupo que você pertence, né? Se esse grupo não é mais frutífero, como que eu posso agora ir para minha carreira solo? Como é que eu posso desenvolver a minha autonomia em qualquer assunto que seja, tá? Eu preciso agora trilhar o meu próprio caminho, né? Então, eu começo a fazer esse próprio caminho, individualizar o meu caminho, enquanto eu continuo pertencendo à minha família, agradecendo, inclusive que só é possível eu trilhar o meu próprio caminho porque recebi a vida e tudo mais deles. Então, em muita gratidão pelo bando, é o momento, né? Todos nós chegaremos nesse momento, e olha, o que eu estou dizendo aqui, cuidado, é uma metáfora. Não significa que você tem que romper com a sua família.
Não é isso, tá? Estamos falando o tempo todo de mundo interno. Estamos falando do movimento da alma, né? Então, estamos falando de movimentos aqui dentro de nós, tá certo? Então, é chegado o momento aqui na quarta-feira de nós trilharmos o nosso caminho, tá? E a pergunta é: como é possível dominar isso que existe em mim mesmo, que determina as minhas relações, os meus instintos, né? Como é possível reconhecer esses instintos que determinam a qualidade dos nossos relacionamentos? Então, é preciso reconhecer e é muito bom também se nós colocamos uma intenção de amar mais. Então, aqui também começa a ser ampliada a nossa capacidade de amar. Por quê? Veja, nesse mesmo dia, existe um instinto. O instinto da criança é: eu quero receber amor. Eu fico com muita raiva quando a minha opinião, né, não é bem-vinda ou não é escolhida, né? Então tem um instinto que quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ser atendido, né? E ao mesmo tempo existe um convite para soltar esses instintos a partir do momento que eu os reconheço, e aí eu os integro, tá? Torno essa força agora disponível para mim, para que eu possa sim agora amar mais o outro. Então eu saio da posição daquele que quer receber e vou para uma posição de dar, tá certo? De amar. Então, aqui eu posso colocar uma intenção de que eu quero ir cada vez mais para esse lugar de amar mais, ampliar a minha capacidade de amor a partir, né, de reconhecer cada vez mais os meus instintos que me separam nas minhas relações. Tá certo? Ok. E cada vez mais ir ampliando, né, essa consciência, tá certo? E perceber que aquela realidade que nós criamos, nós não somos separados e independentes dessa realidade que nos rodeia. Nós o tempo todo somos co-criadores, então é também identificar, né, no outro, através do outro, aquilo que é meu. Muitas vezes o instinto ele vem em relação ao outro e nós caímos nessa armadilha de culpar o outro. Então aqui também é, opa, recolhe, volta e muita ajuda, né? Muita ajuda para que a gente possa cada vez mais reconhecer o que é meu nas nossas relações com o outro. E então ir ampliando essa capacidade de amar, certo? Ok, e aí vamos para quinta-feira, aonde essa capacidade de amar se amplia ainda mais. A quinta-feira é o dia da última ceia, né? E também é o dia que Cristo lava os pés dos discípulos. Ele se coloca a serviço, né? Então, aqui é o dia, quinta-feira, que foi ontem, que nós nos perguntamos, né? Eu estou a serviço de que ou de quem? E essa é uma pergunta que pode sempre nos acompanhar na nossa vida. Eu estou fazendo isso agora, vou tomar essa ação. E eu estou fazendo isso a serviço de quem? Percebe? Aqui a capacidade de amar é mais ampliada. Agora é o nosso adulto que está na posição protagonista da nossa vida, né? O adulto aliado ao nosso eu superior.
E aí nós vamos para esse movimento de dar, de nos colocarmos a serviço, a partir do quê? Da necessidade do outro, da necessidade daquele social, não é? Então, quando eu não dou o que eu quero dar, o que eu acho que eu tenho que dar, eu não vou lá e vou dar porque, olha, eu vou te dar isso aqui porque isso é o melhor para você. Percebe? É uma postura completamente diferente, aonde agora eu simplesmente me coloco a serviço, e se eu me coloco a serviço, quase, mas é bem quase, quase que nem sou eu que dou. A vida que vem lá de longe passa por mim e eu simplesmente deixo a vida fluir através de mim. Eu me coloco a serviço da vida, que é o que o Bert Hellinger coloca. Eu me coloco a serviço e deixo a vida passar por mim. Agora, quando entra o nosso ego imaturo, né, o nosso ego distorcido, ele quer pegar essa força da vontade que vem de trás, essa força da vida que vem de trás, e o que é que nós queremos fazer? Direcionar. Não, eu vou dar aqui. Inclusive, se eu der aqui, eu vou ter aquilo ali. E muitas vezes essa vontade de direcionar a vida, ela tá recheada de um medo de que vai faltar. Então é melhor eu controlar, percebe? Porque vai que falta vida para mim. Vai que falta recurso para mim. Então, esse lugar da quinta-feira é um lugar de total confiança em que eu me coloco a serviço e me dou. Me dou para quem? Para a vida, tá? É um lugar que devagarzinho a gente vai experimentando, né? Um pouquinho mais, tá certo? Ok, então essa é a quinta-feira, né? E a pergunta é: estou a serviço de quem ou do que, né? E aí, hoje, gente, hoje chegamos na sexta-feira, né? Sexta-feira. E na sexta-feira é o dia da crucificação de Cristo, da morte, né? E é um dia conhecido como o dia do grande sacrifício que Cristo fez para a humanidade. Mas agora eu quero perguntar para vocês: essa imagem é uma imagem leve ou é uma imagem pesada? Quando vocês pensam nessa imagem que já está aí, não vai ser você que vai criar, porque a imagem já está aí e é uma imagem frequentada há muito tempo, mais de 2000 anos. Cristo se sacrificou, ele morreu por toda a humanidade. Então tem aquela imagem, né, da cruz e Jesus morto lá, crucificado. Essa imagem é leve ou é pesada? Aí, isso, pesada, 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 não é? Muito bom. Então, eu quero contar para vocês uma historinha do filho de uma amiga minha. Com 5 anos, ele entra numa loja de antiquários. Ele nunca tinha ido numa igreja, os pais eram ateus, então ele nunca tinha tido contato com uma cruz. Olha só, o olhar de uma criança. E aí ele entra nessa loja e ele então vê assim um crucifixo, né? E aí ele pergunta para a mãe dele: "Mãe, quem é esse homem e por que ele está pregado aqui na cruz?" E aí a mãe dele fala: "Filho, esse aí é o Jesus Cristo. E ele morreu assim, há 2000 anos atrás, faz muito tempo, né?" E aí o filho dela fala: "Ô mãe, mas por que é que ele tá na cruz até hoje? Mas por que deixaram ele na cruz até hoje?" Gente, não é fantástico? É exatamente o que eu ouvi Bert Hellinger dizendo lá na sexta-feira, né? Mas por que é
que nós precisamos sustentar essa imagem tão pesada, não é? Então, uma criança faz essa pergunta, né? Mas por que é que deixaram ele preso na cruz até hoje? Não é? Fantástico. Então, e essa é a mudança que eu gostaria de sugerir hoje, nessa data tão especial, né? Que nós possamos começar a frequentar uma nova imagem e transformar esse sacrifício que eu até peguei aqui, ó. Qual é a origem dessa palavra, né? Em latim, né, que representa tornar, olha, uma maneira de tornar algo sagrado. Alguns até dizem sacro ofício, né? Como é que nós podemos tornar algo sagrado, né? Tornar essa morte sagrada e olhar além dela, bem além, né? Abrir mão, então, o convite hoje que eu fiz também, né, para os meus grupos de patchwork nessa semana, o que é que nós podemos hoje, né, deixar ir, abrir mão, por exemplo, de um desejo distorcido, abrir mão de uma necessidade de ser aceito, abrir mão de um instinto que você acabou de reconhecer aí que você não quer mais, né? Abrir mão do seu ponto de vista, né? Então, a sugestão, inclusive, do João, que eu comentei para vocês, dessa palestra, né, que eu vi sobre a Páscoa, a sugestão dele é que nós possamos, né, abrir mão de um ponto de vista, né, nessa sexta-feira. Exatamente, ele fala, né? Onde é que está disponível para nós fazer um sacrifício, né? Em relação ao nosso pensar. Alguma forma de pensar que não é mais frutífera, que não dá mais frutos. Então, hoje, se você escolhe algo para abrir mão e também colocar uma intenção, né? Hoje é um dia muito propício e você terá muita ajuda por conta das formas do inconsciente coletivo. Hoje é um dia de soltar, de deixar algo morrer, tá certo? Então, a pergunta de hoje para você, né, é: o que é que eu posso tornar sagrado? Em que sentido que eu posso soltar? Que eu posso me liberar? Tá? O que é preciso morrer hoje, tá certo? E aí você pode, o inconsciente adora, né, esses pequenos rituais. Então você pode, por exemplo, escrever num papel, fazer algumas tirinhas e escrever aquilo que você não quer mais para sua vida, né? E hoje à noite, por exemplo, eu vou fazer uma fogueira, que eu adoro fogueira, né? Adoro a energia do fogo, essa energia da transformação. Então, você pode fazer algo parecido aí na sua casa, ou você pode depois rasgar, ou você pode fazer alguma simbologia, né? Disso que você quer deixar morrer. Se você mora perto de um riozinho, deixar esse papelzinho embora, né? Então, veja como você quer, né, soltar, se separar disso que não é mais frutífero na sua vida, tá certo? Bom, para que então a gente possa chegar no sábado, amanhã. E o sábado é o dia do silêncio, né? É aquele dia que na história é um dia cinza, é um dia calmo, que parece que não está acontecendo nada, não é? No entanto, esse silêncio, ele é extremamente necessário para que isso que você deixou ir
agora possa ficar um tempinho ali descansando para que no domingo de Páscoa surja um broto, certo? Às vezes o broto já até tá aí, você só precisava deixar a folha seca ir embora, certo? Por isso o símbolo do ovo no domingo, né? Um filhote novo, uma semente nova, a renovação, não é? Agora, também na história é descrito que Cristo entra em contato com os falecidos, ele desce para o mundo dos mortos. E aí eu estava pensando, uau, né? Amanhã nós teremos um grupo de constelação familiar. E eu nem sei quem é que vai constelar, mas olha só, acho que essa pessoa nem pensou nisso, mas olha que dia especial, porque amanhã é o dia do silêncio e da reconexão com os ancestrais. Né? Então, nós fazemos normalmente isso no dia de finados, né? Eu adoro fazer as constelações em finados, mas amanhã também será um dia muito especial de reconexão com os ancestrais, né? Então, nas escrituras diz que Cristo então tem uma conversa, né, com os falecidos. Ok, e nesse dia também, o sábado é um dia de um silêncio, é um dia de reconexão com os mortos, com os ancestrais, e também é um dia que nas escrituras diz que Deus abençoou todo esse sacrifício que foi feito. Então, amanhã também é um dia de receber bênçãos. E quando nós fazemos isso no trabalho das constelações, é tão interessante, né? Porque a gente faz um caminho muito parecido com esse caminho da Semana Santa. Como nós vemos que os arquétipos estão em tudo, né? Em todas as histórias. É muito bonito, né? E nós fazemos isso o tempo todo. E lá no nosso grupo, nós sempre, no final, quando a gente muda então a história, quando nós nos separamos dos nossos ancestrais, o que é que nós fazemos? Nós então pedimos as bênçãos, né, para que eles possam nos abençoar, para que a gente possa ir para esse broto, para que a gente possa ir para essa nova imagem, porque tudo que os antigos querem é que nós possamos trazer novidade, né? Como o Bert Hellinger disse, imagine Ford, né? Ele lá como um antepassado olhando, né, para o que foi acontecendo, como foi evoluindo aquela empresa que ele criou, né? Então, os fundadores, aqueles que não estão mais aqui, eles olham, né, para o projeto ali na frente e é isso, né? Vem muita bênção para os novos projetos, para quem está aqui agora na linha de frente. Então, amanhã também é um dia de nós nos conectarmos com essa imagem da chuva de bênçãos que eu gosto de falar, a chuva de bênçãos que vem do mundo espiritual, a chuva de bênçãos que vem dos nossos ancestrais, tá? Esse é o sábado. Para que finalmente a gente chegue no domingo, né? Então, o domingo é o dia da Páscoa, né? O domingo é o dia do ovo, né? É o dia da ressurreição. Mas veja, agora nós estamos, né, num outro nível. Então, é algo que nasce, mas nasce também numa nova esfera. E aqui eu entendo que essa nova esfera é uma esfera aonde ficam as imagens. Porque não dá para a gente ver, né? Não dá para a gente ver a nova imagem, a nova forma, o novo comportamento, a nova ideia, né? A gente não vê, mas está ali. Né? Nós plantamos uma semente etérica, nós plantamos, né? Existe aí uma fecundação interna que vai germinar no mundo das formas, no mundo das ideias, como dizia Platão, né, que vai germinar no mundo
das imagens. Então, o domingo é o dia, né, de uma nova imagem surgir. Então, o que é que você precisa deixar, fecundar dentro de você, integrar dentro de você, para que você possa silenciar, né, deixar isso guardadinho dentro de você, como se você fosse enterrar essa semente dentro da sua alma, para que então chuva de bênçãos, né, possa fortalecer essa nova imagem, essa nova semente, para que no domingo surja esse novo broto, nova forma, nova imagem, e que agora sim, né, é uma imagem espiritual. Uma imagem espiritual, ela nasce da alma. A alma é o nosso mundo interno. É onde existe esse grande útero. A alma é como se fosse um lugar onde as sementinhas ficam todas lá. Como é que chama um lugar onde a gente... Sementeira, é uma sementeira. A nossa alma é uma grande sementeira, né? E aí, as imagens, elas nascem ali, elas são fecundadas ali. O domingo é o dia que essa imagem vai, né? Ela sai da alma e vai para o espírito. Então, o espírito está ali fora. O espírito já é a forma. O espírito já é a imagem. E Bert Hellinger, ele faz bastante essa distinção, né? Os movimentos da alma e os movimentos do espírito, né? Muitas vezes o espírito está associado a uma força masculina, a uma força ativa, a uma força que vai, né, para o mundo, e a alma com as forças passivas, as forças receptivas, aquelas que recebem a semente, né? E é dentro dessa receptividade, dessa passividade, né? Esse feminino, e todos nós temos essas duas forças dentro de nós, não estamos falando aqui de homem e mulher, né? Mas assim, é esse feminino que recebe, que fecunda a nova ideia, né? Inclusive, a antroposofia traz uma imagem muito bonita a respeito do relacionamento entre homem e mulher, porque é verdade que a forma da mulher é uma forma mais feminina, portanto, ela está dentro de um corpo que é receptivo, portanto, faz parte da sua natureza ser mais receptiva, não é? E o homem está dentro de uma forma mais ativa, né? Mais masculina, que introjeta, não é? E vai para o mundo, não é? Então, muitas vezes, o homem, essa imagem eu acho muito bonita, o homem, ele fecunda a mulher fisicamente, né? Com o seu esperma, não é? Então, ele introjeta esse esperma e a mulher recebe esse esperma, essa sementinha, e nessa sementeira vai se unir com o óvulo e vai formar um embrião, não é? Agora, o Steiner diz, existe uma dupla fecundação no relacionamento de casal, porque o homem, ele vai fecundar, ele vai dar para a mulher o seu esperma, e a mulher, no momento de uma relação sexual, a mulher também fecunda o homem, mas não com um esperma, sim com as ideias e formas de sua sementeira. Então, existe uma dupla fecundação aqui, tá? Homem com o seu esperma, mulher com a sua ideia. Por isso que é tão forte, né, essa questão do equilíbrio entre o dar e o receber, e a gente saber muito bem qual é o lugar que a gente ocupa numa relação de casal. E assim, o quanto a
qualidade anímica da mulher afeta o homem. E como um homem é incompleto sem uma mulher, e como uma mulher ela é incompleta sem um homem, né? Porque veja essa dupla fecundação, como ela acontece. Então, não é por acaso que essas formas são tão complementares. Agora, claro que hoje elas também acontecem em outros formatos, mas aqui a gente também está falando de um posicionamento interno, né? E como um casal pode se complementar de diferentes formas, né? E como que sozinho muitas vezes a gente fica nessa incompletude. Ao mesmo tempo, tem uma parte da nossa história, como a quarta-feira, em que é necessário, para que a gente possa viver essa complementariedade, é necessário que a gente faça um caminho. E esse caminho é individual. E esse caminho precisa, inclusive, continuar enquanto eu estou na parceria. É muito importante que cada um faça o seu caminho individual e juntos compartilhem, né? Compartilhem. Enfim, pessoal, o domingo é o dia, né, em que o espírito da forma, né, pode aparecer. Se você fez um bom trabalho aí durante a sua semana, né, seguindo esses passos todos que eu passei aqui para vocês, tá certo? Inspirada, né, no trabalho da antroposofia e também na palestra do João, que alguém colocou o nome dele aqui, que é um antroposófico, né, que deu uma palestra há algum tempo atrás sobre a Páscoa, e eu achei maravilhosa e me inspirei para fazer essa live aqui para vocês. Então, também quero honrar aqui o João, tá bom? Fazer também essas conexões com o trabalho das constelações e que o tempo todo eu ia vendo essas conexões, não? Bom, acho que ela foi bastante explicativa, né? Eu expliquei bem devagarzinho todos os passos, repeti. Então, feliz Páscoa para todos vocês, tá? E nos vemos amanhã cedo, às 9 horas. Grande beijo para todos.